me apresentem algum argumento convincente. Eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião, por exemplo. A operação que aconteceu, né, que teve como alvo o deputado federal Gustavo Gayer, operação da Polícia Federal. A Polícia Federal realizou buscas em endereços do deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, em uma operação que investiga possível desvio de verba da cota parlamentar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e vetou buscas no gabinete parlamentar na Câmara dos Deputados, mas determinou que fosse apreendido o celular de Gayer. Vou começar com você, Constantino, suas impressões sobre essa ação de hoje. Teve essa justificativa, né, de desvio de verba parlamentar, mas o próprio deputado disse que não teve acesso às investigações, aquilo tudo que já se repetiu em outras dessas operações do Supremo Tribunal Federal, né, Consta? Pois é, Abraão, você perguntou minhas impressões, então é disso que a gente vai falar, né? Nós não temos acesso ao que foi levantado, nem acho que o deputado, então tem que ter apenas uma impressão geral. A impressão que eu tenho é que é perseguição política e fishing expedition. A pesca probatória que se tornou, infelizmente, uma regra no Brasil. Você cria um pretexto, uma suspeita, algum indício de desvio qualquer, e com isso você consegue apreender o telefone celular de um deputado importante da oposição que, agora vamos às coincidências, porque eu não sou teórico da conspiração, que 5 dias antes da abertura desse inquérito, né, que corre em sigilo, tinha feito uma ligação com Elon Musk, que é o desafeto maior hoje em dia do Alexandre de Moraes, que agora, na véspera da busca e apreensão, nessa época, tem sido um cabo eleitoral importante numa disputa em aberto para o segundo turno em Goiânia, que tem sido alguém que está pedindo com muita veemência o impeachment do Alexandre de Moraes e que lançou aquela campanha que deu uma boa viralizada do Não Vote 55 PSD. Junta tudo isso, a gente se reserva o direito de suspeitar que não são só coincidências, porque tem mais uma. Quem é o responsável pelo inquérito no STF, pela investigação? O ministro Alexandre de Moraes, vejam só, não é o Cássio Nunes Marques, não é o André Mendonça, é o Alexandre de Moraes. São muitas coincidências que apontam para uma interpretação possível, né, de que se trata, sim, de mais uma intimidação, perseguição, isso na esteira de dias depois do deputado Marcel Van Hatten, outra voz muito importante contra o arbítrio do Supremo, ter sido incluído no inquérito do Flávio Dino. A Polícia Federal está agindo há algum tempo, uma ala da Polícia Federal está agindo como capangas, né, do Supremo. Eu acho que eles fingem que provocam a investigação, mas na prática a ordem vem, a gente sabe de quem, com aquelas mensagens que foram trocadas lá pelos juízes auxiliares do ministro Alexandre e vazadas na reportagem do Fábio Serapião na Folha e do Glenn Greenwald. Então a gente tem todo o direito de imaginar que a ordem vem antes do Supremo e depois a Polícia Federal cava o cavaco. O deputado gravou um vídeo mostrando onde seria a tal sede que favorecia a escola que ele tem em sociedade, e não tem nada de escola lá, tem só um gabinete político. Outra coisa que na mídia, porque a gente não tem acesso à íntegra do inquérito, consta que ele teria usado o dinheiro público para financiar os atos do 8 de janeiro, só se ele entrou na DeLorean, o carro do De Volta para o Futuro, e foi de volta para o passado para ter feito algo enquanto ele não era nem deputado sequer, que tinha tomado posse. Então, tudo anda meio nebuloso. A gente sempre quer investigação, transparência, ninguém está acima da lei, ninguém pode desviar nada, está tudo certo. Mas a gente olha com muita suspeita para tudo isso e pensa, no Brasil, se você for de oposição, cedo ou tarde, se veio uma nota fiscal que parou perto da sua empresa, você vai ter o telefone apreendido, porque querem mesmo te calar. Agora, Fabi, deixa eu só trazer um outro elemento que vai na mesma direção que esses todos que o Constantino trouxe, logo depois que foi aprovado há poucos dias aquele pacote de medidas para reequilibrar as instituições, pacote anti-STF, foi divulgado em alguns veículos, naquelas declarações em off de ministros do Supremo Tribunal Federal, que os deputados que patrocinaram a aprovação desse pacote poderiam ter uma resposta, que ministros ficaram insatisfeitos, incomodados, e que esses deputados poderiam ter problemas. Isso foi divulgado também, e agora, como Consta falou, além do deputado Gustavo Gayer, o deputado Marcel Van Hatten também está sendo investigado no Supremo, né, Fabi?
Olha, eu também vou ficar. Primeiro, eu vou falar de fatos, né? O que são fatos? Que já são constatações do passado. O deputado Gustavo Gayer foi para os Estados Unidos, foi para outros países, para justamente falar a respeito dessa perseguição do judiciário, né? Nós sabemos disso. Teve lá toda aquela intersecção com o parlamento americano, entre outras coisas. Também foi um dos políticos que se levantou lá, PSD, não, que é do Kassab, e várias outras coisas que a gente está relatando aqui, que são fatos, né? São constatações da realidade. A gente sabe também que na última manifestação sobre a anistia, que é um assunto delicado aí, para todo mundo que se coloca de frente, também foi um deputado bem eloquente e falou bastante a respeito disso, né? Contrariando talvez alguns donos do Brasil. Mas também não dá para deixar de notar que é fato que o Gayer está em plena campanha lá em Goiânia pelo candidato Fred e que, obviamente, né, uma operação dessa, nesse tempo, né, 2 dias antes aí das eleições, obviamente interfere nas eleições e de forma negativa. Então, isso a gente não pode... Isso tudo que eu disse são fatos. Tá? Agora, nós não temos detalhes do processo a ponto, né, de opinar se é ou não correto. O que eu posso também dizer, baseado em fatos, é que verba parlamentar, geralmente, é aquela conta que eu nunca vi, né, fazer algo assim, pelo menos com busca e apreensão tão violento por conta de verba parlamentar. Não que esteja certo ou está errado, eu estou falando de fatos, do que existe no Brasil habitualmente, né? É aquela verba que o deputado pode gastar e eu sei também, aí é fato, que essa história da escola de inglês, né, a gente sabe ali que era uma escola virtual, isso é o que eu sei, né? Mas aí as investigações, elas têm que andar, elas têm que realmente mostrar para nós se há alguma coisa palpável, porque a gente sabe, até o próprio Gustavo Gayer, que é nosso amigo, também sabe que nós aqui, por justiça e por sermos legalistas, não importa quem, a gente sempre vai pregar a justiça. Então, certo que ele está na paz e certo de que novos tempos virão e que tudo ficará esclarecido, né? A gente tem que dizer sobre esses fatos passados para tentar fazer conjecturas sobre o presente e sobre o futuro. Você, Serrão, sua análise. Olha, eu vou bater na lata como eu já bati desde cedo. Temos um caso mais um de perseguição programada contra aqueles que podem, para o sistema, parecer ser candidatos fortes ao Senado na próxima eleição. Eles já detonaram Marcos Duval, toda hora não param de bater nele. Eles batem no... Já tem um caso do Nicolas Ferreira também, no Supremo Tribunal Federal, cuidado por Luiz Fux. Também tem o caso do Marcel Van Hatten, agora com Flávio Dino, e esse caso que voltou do Gustavo Gayer, que caiu para Alexandre de Moraes, porque ele foi relacionado ao 8 de janeiro. Então, calma, pessoal. Vem mais perseguição por aí depois do resultado da eleição no segundo turno. Isso é programadíssimo. E a cereja desse bolo indigesto, desse bolo venenoso, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Todo o esquema, todo o aparato de narrativa de 8 de janeiro está pronta para considerar que Bolsonaro foi o comandante daquela tentativa de golpe de Estado contra as instituições e por isso ele tem que levar 3-0, a terceira inelegibilidade, que vai dar direito a ele a pedir música no Fantástico, mas a música só pode ser a marcha fúnebre, porque ele vai ficar inelegível, não vai poder concorrer a nada. Essa é a vontade do sistema. Agora, combinou com o povo, sistema? Se isso pode ser feito realmente? Combinou com aliados do Bolsonaro se alguém não vai promover lá uma anistia para beneficiá-lo no Congresso Nacional, caso haja uma punição? Até Valdemar Costa Neto está falando disso, dessa possibilidade. Agora, o presidente Bolsonaro ainda parece que acredita numa hipótese de que, assim que Cássio Nunes Marques e André Mendonça estiverem no comando do Tribunal Superior Eleitoral, que o TSE possa reavaliar as condenações impostas a ele. Eu, particularmente,
Não acredito nessa hipótese. Não acredito que o Supremo vá voltar atrás e que vá permitir que o Tribunal Superior Eleitoral, onde o Supremo tem 3 braços, vá voltar atrás também. Então, nas condições atuais de tempo, temperatura e pressão, Jair Messias Bolsonaro é candidato a nada na próxima eleição, a não ser que mude-se tudo. E, de novo, vai ser um caso assustador, porque você tem um presidente hoje, foi o inelegível que mais elegeu gente nessa eleição 2024. E o inelegível não poderá ser eleito na próxima? Caramba, isso aí é um desvio total do bom senso político. É a desonestidade contra a democracia. Então, o sistema de poder no Brasil tem capacidade para produzir tamanha atrocidade? Eis a questão. Até agora a gente tem visto ele cometer os mais diversos abusos que seriam inimagináveis num Estado de direito normal. Mas o Brasil não passa por esse estágio de normalidade democrática nem de normalidade do Estado de Direito. Daí a necessidade de se ter senadores fortes que possam ter coragem de reverter esse quadro de desequilíbrio institucional. O sistema vai deixar que esses senadores sejam eleitos? O que ele puder fazer para sabotar, ele vai fazer. Essa é a tônica do negócio. Bom, Serrão, a gente já volta aqui para a política brasileira. Deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente tratar de um fato que está acontecendo agora, e que bom, né, que voltou o X, a gente está conseguindo acompanhar em tempo real. Tem muitos relatos nesse momento, na rede social, no X e em outras redes, de explosões que aconteceram agora à noite no Irã. Tudo indica que seria uma ação israelense, uma resposta de Israel aos terroristas patrocinados pelo regime iraniano. A gente tem aqui uma das postagens, é isso, né, Cláudio? Nossa equipe mandou aqui a postagem desse perfil. Visegrad, 24 meios de comunicação iranianos estão relatando aeronaves israelenses nos céus. Rodrigo Constantino, queria te ouvir sobre isso. Constam as informações ainda muito preliminares, não se tem certeza de nada, mas caso seja confirmado que é um gesto de Israel, uma resposta de Israel, até porque houve aquele grande lançamento de mísseis do Irã contra Israel no começo do mês, 200 mísseis que foram interceptados pelo sistema de defesa. Se for isso mesmo, qual sua análise, Constar? Benjamin Netanyahu já prometeu, né, que vai mostrar a força de Israel, e o alvo é o Irã, até porque o Irã cansou de brincar de guerra de proxy, depois que ficou evidente demais que era ele por trás, o regime dos ayatollahs xiitas, por trás dos ataques do Hamas e do Hezbollah no Líbano, e tem que ir no alvo prioritário mesmo, que é o Irã, é quem treina e financia isso tudo, inclusive com dinheiro que o Obama tinha mandado e o Joe Biden mais recentemente, sempre na esperança de que é possível fazer um acordo de paz comprando os xiitas dos ayatollahs, né? É uma loucura essa visão de mundo democrata. Ainda bem que Israel não liga muito para isso e sabe que tem que fazer o que tem que fazer para se defender. E Irã vem tentando há algum tempo também obter, e há certas dúvidas quanto a isso, o estágio, né, uma bomba nuclear. Israel já várias vezes deixou claro que não vai permitir isso, porque o intuito do Irã também não é algo secreto, é varrer Israel do mapa. Então Israel tem que se defender de forma preemptive, e nem é uma coisa preventiva, porque, de novo, Israel foi atacado, né? Foi atacado no 7 de outubro do ano passado. Então Israel tem todo o direito de se defender. Eu acho que se tivesse na Casa Branca alguém como Trump, já teria asfaltado esses terroristas todos ali no Oriente Médio, com a ajuda do governo americano. O governo Biden está fazendo lip service, como eles dizem, né? Na retórica eles apoiam Israel, mas na prática eles fazem um monte de ações lá que criam dificuldades para as operações. Tanto é que a Kamala Harris e o Joe Biden eram contra a entrada dos militares israelenses na cidade de Rafah, que foi onde eles conseguiram matar o líder do Hamas, né? O Sinwar. Então, se dependesse dos democratas, os israelenses estavam de mãos atadas. Ainda bem, repito, que os israelenses não vão ligar muito para isso e vão fazer aquilo que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Cortar o mal pela raiz, decepar a cabeça da hidra, e isso se chama Irã. Pois é, né, Fabi? Acho que o importante é ressaltar também, né, como Consta lembrou bem dessa operação em Rafah, né, que matou o Sinwar, o líder do Hamas, é que as operações de Israel têm sido sempre pautadas por inteligência, então com alvos pré-determinados, né, não são ataques discriminados,
contra a população civil, como se quer fazer parecer em muitos momentos. Teve, por exemplo, aquela operação dos pagers, né, com alvos direcionados, com um grande trabalho de inteligência, de planejamento de longo prazo, essa operação que matou o Sinwar. Então, quando a gente traz essa notícia também de bombardeio contra o Irã, não é contra a população iraniana, né, não é contra o país de uma forma geral, mas contra alvos terroristas que estão em solo iraniano, né, Fabi? Perfeito, essa diferença é bom frisar e dá para mostrar, porque Israel, inclusive, avisou quando era em Gaza e está avisando a população civil, tem um tempo ali para sair. Não é o ideal? Obviamente não é o ideal, né? Pessoas, cidadãos comuns, pessoas de paz, jamais iam querer isto, muito menos nós aqui. Mas, no entanto, também essa população é escravizada por esses regimes, né? Eu até acompanho uma parte aí do Afeganistão, que tem a ver, né, com esses ayatollahs. As mulheres, por exemplo, não podem ir aos parques, gente. Parque, tem árvore, não pode, só pode entrar homem. Então, vocês imaginam o que é uma coisa que para nós é uma bobeira, o sofrimento das mulheres que vivem nesses países. Então, quando a gente fala que o Irã, que Israel está atacando o Irã, vamos dar uma corrigida, porque Israel está atacando alvos militares definidos, esses alvos que são aqueles que promovem o terror no mundo. E o Brasil não está também para passar ileso, né? Nós sabemos que tem células, ou pelo menos indícios de células, de Hezbollah, de Hamas e entre outros. Infelizmente, no Brasil, até teve um alerta aí da Patrícia Boric, da Argentina, que também alertou nesse sentido, né, que existem sim essa movimentação aqui na América Latina. Então, nós temos aqui que nos unir nesse sentimento de entender que Israel foi invadido, de que Israel não tem paz, que todo esse período, um ano, ele ficou sendo bombardeado por conta do financiamento do regime iraniano. Então, isso é uma contraofensiva e uma tentativa de acabar, ou pelo menos minimizar, o horror no mundo. A gente está falando de terrorismo. Diga, Serrão. Se confirmado esse ataque, vai ser claro o que foi dito ontem pelo ministro da Defesa de Israel. Ele avisou claramente que o Irã, na hora certa, iria conhecer o verdadeiro poderio do sistema de defesa de Israel, das Forças Armadas israelenses. Então, é isso que está acontecendo agora. O Irã é o grande promotor do terrorismo no Oriente Médio, é o fator de total desestabilização de toda aquela região. Então, resolvendo-se o problema iraniano, o mundo pode caminhar para uma paz efetiva. E Israel vai atrás disso, principalmente porque o Irã já decidiu que Israel tem que ser varrida do mapa, como lembrou Constantino. Então, ou resolve isso agora, ou Israel pode realmente ter essa profecia de destruição realizada pelos iranianos. Boa, voltando aqui à política brasileira, se tiver novidades a gente volta a tratar desse assunto, das explosões no Irã. Falando agora mais uma vez aqui da movimentação política no Brasil, a gente vai tratar das eleições no Senado que estão chegando, são muito importantes também, decisivas no futuro do país. Tem uma notícia que foi trazida pelo jornalista Cláudio Dantas, que é a seguinte: Davi Alcolumbre, considerado o favorito para a presidência do Senado em 2025, já fechou acordo com o PSD de Gilberto Kassab para indicar o nome da legenda ao comando da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa. O objetivo é barrar não só o impeachment, mas qualquer iniciativa que ameace o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das possibilidades é Alcolumbre manter a dobradinha com Rodrigo Pacheco. Embora o senador vislumbre o Ministério da Justiça de Lula, ele poderia cumprir a missão por um ano na casa para depois ser indicado ao Tribunal de Contas da União. Rodrigo Constantino, como vê essa possibilidade? Consta de o PSD também participar dessa aliança para eleger o Davi Alcolumbre, e tem a possibilidade de que a oposição também dê apoio a essa candidatura, né? Não lança um candidato próprio, vá na adesão a Alcolumbre, né? Brown, a situação da oposição, da direita, dos bolsonaristas, é uma situação muito delicada, porque ninguém gosta da figura do Alcolumbre, ainda mais se casar de vez com o PSD, já tem os votos necessários para ser eleito, então você lançar uma candidatura alternativa é muito mais para fazer um statement, né, para deixar claro que você está insatisfeito com o rumo, mas não consegue nada efetivo com isso. Por outro lado, você declarar o apoio
ao Alcolumbre, que vai vir junto com o PSD, que vai blindar o Supremo. Todo mundo sabe disso. Na esperança de que o seu apoio vá reverter em algum ganho, pelo menos, né, objetivo, por exemplo, colocar na mesa que ele tem que pautar, não entra na questão do mérito, mas ele pauta, leva para plenário a questão da anistia, que é uma questão tão cara aos bolsonaristas. Aliás, a qualquer brasileiro decente, mas enfim, seria uma vitória. Então, de novo, por que é uma situação delicada? Porque é pragmatismo, né, e o excesso de pragmatismo, às vezes, tem que ter um limite, porque senão parece adesão, você está botando a sua reputação para não levar nada em troca. Por outro lado, se o Alcolumbre, de fato, se comprometer a pautar a questão da anistia, e for esse o preço de uma adesão, de um apoio que já não muda nada mesmo, porque casou com o PSD e já tem voto suficiente, pode fazer sentido. Eu não vou condenar quem pensar assim. Nós entrevistamos ainda há pouco aqui o senador Márcio Bittar e eu falei exatamente isso para ele. Né? Foi esse assunto debatido, ele colocou dessa forma, e eu falei, eu não vou jogar pedra em quem pensar assim e achar que há um ganho nisso. Mas a gente tem que ser realista. É o Alcolumbre, gente. Então, esperar muita coisa de um apoio a alguém como o Alcolumbre, aí seria profunda ingenuidade. Não acho que a turma da oposição é ingênua, não acho, quero crer que não, mas se acreditarem que a anistia sai, a votação, né, tem que juntar a massa crítica para aprovar, mas se achar que pelo menos isso o Alcolumbre leva adiante e pauta, pode ser uma decisão aceitável, digamos assim, porque a priori apoiar Alcolumbre não é aceitável. Se tiver isso na mesa, vamos lá, com Brasil na veia e 2 engove na ideia, a gente consegue entender e não jogar pedras. Bom, e já que o Consta falou sobre a anistia, tem uma novidade importante hoje, uma informação relevante, que é a seguinte: a presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tone, pautou para a próxima terça-feira o projeto de lei para a votação. Será a segunda vez que o colegiado tentará apreciar a proposta. Em contrapartida, o novo líder do governo no Senado, Otto Alencar, já declarou que não haverá anistia para os envolvidos no ato do 8 de janeiro. É o que aconteceu das últimas vezes, né? O tema foi levado à deliberação, mas não foi votado por manobras do governo. Fabiana Barroso, o que esperar agora? Fabi, será que passada a eleição municipal vai avançar finalmente a anistia? Bom, a Carol está cumprindo com a palavra dela, isso é importante. Eu lembro que eu acompanhei a sessão completa, né, quando ela tentou realmente pautar, e como a esquerda jogou pesado e sujo nessa pauta para não deixar isso avançar, né? Aquele dia, assim, realmente, para quem assistiu, entende um pouco como o jogo político é sórdido, foi absurdo. E ela, então, prometeu, gente, praticamente vai acabar as eleições, ela já pautou. E Otto, que é do PSD, né, por coincidência ou não, lá vem também dizendo, como representante do governo petista, né, que vai se opor à anistia, porque eles têm aquele blá, blá, blá deles de anistia não. Só para eles vale anistia. Só para guerrilheiro vale anistia. Só vale anistia para quem pegou em arma pesada, né? Isso é muito interessante a gente observar, porque sempre vai falar da nossa própria história. Agora, como isso vai desenrolar, Brown, eu não tenho a menor inocência nisso, porque a gente sabe que o jogo político não acabou com as eleições municipais, infelizmente. Está na mesa porque tem troca da presidência do Senado e da Câmara. E tudo que puderem usar para negociar, para tirar a liberdade, né, sabendo que são assuntos muito caros, por exemplo, ao próprio Jair Bolsonaro, que está envolvido diretamente no pedido a Carol para que a anistia acontecesse, sem até o nome dele, né? Lembra, ele deixou isso muito claro. Então, isso para ele é uma causa pessoal pelas pessoas do 8 de janeiro. Então, todo mundo sabe disso, todo mundo se utiliza disso, até gente próxima a ele. Então, é nessa hora, gente, que a gente vê o tamanho do jogo e o tamanho que as pessoas, esses que estão no poder, são insensíveis a questões humanitárias, porque para mim é até uma questão humanitária. Seria hora de resetar o Brasil nesse sentido. É o ponto pacífico, de paz. O 8 de janeiro não tem fundamento. E a gente, no entanto, a gente vê que o judiciário
já está dando andamento no plano deles, que é o braço a mais que eles têm, para ir para cima das pessoas e continuarem punindo pessoas, como o próprio Gustavo Gayer aí, por qualquer tipo de envolvimento do 8 de janeiro. Já foi, gente, 8 de janeiro. Não aconteceu nada de concreto com 8 de janeiro. Né? Foi ali coisas pontuais que dá para se punir, mas não houve essa tentativa. Então, como se sabe disso, e aí os caciques partidários também sabem, acabam fazendo pressão. E eu não imagino que deve ser político nestes momentos, por isso que realmente eu não tenho estômago para ser, que a gente vê que o que você faz? Você cede, né, a presidência tendo Alcolumbre, que todo mundo já conhece, para ter uma esperança disso tudo, ou você se coloca contra e pode perder as presidências. Mas veja, esse sistema está dando sinais de que não vai cumprir acordo com nenhum de nós aqui da direita, digo nós, né, com as nossas pautas. Por quê? Porque já está dando sinais também que eles têm muito mais interesses e estão achando que o governo Lula vai bombar. Eu não consigo entender isso, só mesmo um político da esquerda para nos explicar. Mas a gente pode pensar, né? O que será que leva essas pessoas a mudarem subitamente de ideia e deixar a questão humanitária de lado? E você, Serrão, que projeta sobre essa análise semana que vem do PL da Anistia? O PL da Anistia vai ser pautado, colocado, agora se vai ser sabotado pela situação, pela base governista, isso é muito provável que aconteça. Eles não aceitam que isso aconteça. Em relação ao Senado, o Senado tem um ponto ali muito importante. O presidente do Senado, do Congresso Nacional, é Rodrigo Pacheco, certo? Ele é o cara que tem o compromisso de não mexer com o Supremo Tribunal Federal, ok? Todo mundo sabe disso. Agora, o que se fala em Brasília, e que é uma tese ou um fato bastante plausível, é que quem manda de verdade no Congresso Nacional e no Senado é Davi Alcolumbre. Ele foi presidente, passou a bola para Rodrigo Pacheco e foi lá para controlar a Comissão de Constituição e Justiça, mas é ele o cara que manda de verdade no Senado. Tanto que é ele o candidato favorito a voltar a ser o presidente do Senado. Então, se hoje a gente pensar o Pacheco é quem blinda o Supremo, na verdade não é Pacheco. Se quem manda é o Alcolumbre, quem blinda o Supremo é o Alcolumbre e vai continuar blindando se for eleito. Qual é o dilema da oposição hoje? A oposição, na eleição passada, apostou na candidatura independente do Rogério Marinho e ficou totalmente sem cargos nessa legislatura com o Rodrigo Pacheco. E agora o caminho vai ser tentar alguma espécie de composição para que essa oposição, para que parlamentares de oposição tenham algum papel na gestão da Davi Alcolumbre, que parece ser inevitável. Mas isso, aí vem a grande pergunta que tem que ser feita de resposta complicadíssima. Será que isso vai servir para alguma coisa? Já parece que não, porque a gente sabe que quem vai manobrar ali a Comissão de Constituição e Justiça será o partido de Gilberto Kassab, ou seja, o próprio Gilberto Kassab, aquele que aposta que o próximo presidente da República será alguém de centro, aquele que odeia Jair Bolsonaro e que, se puder, fará tudo para que Jair Bolsonaro fique e continue sendo inelegível para o próximo pleito. Então, a situação do Senado não tem mais salvação. O jeito ali é como se Israel atacasse o Irã. Seria uma coisa parecida assim. O eleitor brasileiro vai ter que tirar 54 senadores dali e substituí-los por gente com mais competência e compromisso com mudança. O problema é se o sistema de defesa do nosso sistema de poder brasileiro vai permitir que isso aconteça nesse modelo de eleição que a gente tem no Brasil. Fala, Consta. Vou acompanhar os relatores. Eu estou que nem o Cerveró aqui, um olho no programa e um olho no peixe, outro no gato, porque o bicho está pegando no Irã mesmo. E a dificuldade aqui é ver o que são informações legítimas e confiáveis ou não. Mas já temos várias imagens, né? Desculpa voltar a essa pauta. Já temos várias imagens aí de Teherã sob bombardeio, né? Então, parece que os Estados Unidos mandaram
10 aviões para dar suporte. É um dia de oi, Guga, né? Oi, Guga. Trump fora ia trazer tranquilidade para o mundo, né? E agora está o governo Biden mandando aviões para ajudar Israel a bombardear ou proteger, pelo menos Israel no bombardeio ao Irã, a Rússia invadindo a Ucrânia numa guerra longa, o bicho pegando em tudo que é lugar, a Coreia do Norte mais ousada. Acho que não é exatamente um mundo mais tranquilo como o grande analista da Globo News imaginou e prometeu, né? Quanto ao assunto doméstico, fecho com o Serrão, o jogo é tirar o Bolsonaro da jogada e me causa muito espanto alguns acharem que por algum motivo ele estará elegível. Eu tenho cobrado isso das pessoas que estão apostando nessa direção. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora, DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000, diga adeus à calvície. Vitagor.